Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos hoje na nossa terceira aula da temática meio ambiente do trabalho. Já falamos aí durante aproximadamente uma hora sobre as questões gerais envolvendo o meio ambiente do trabalho. A matéria é muito vasta, então procurei trazer ali um panorama geral do ponto de vista normativo jurídico e também trazendo aqui umas questões multidisciplinares nos nossos comentários para meio ambiente do trabalho, para a gente atingir a nossa finalidade. Essa terceira aula, ela tem como objetivo analisar alguns artigos de lei, algumas regras legais importantes que eu pensei, porque o espectro é muito amplo. O meio ambiente do trabalho envolve centenas, milhares de normas e de regras, se formos observar e estudar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. São as normas regulamentadoras, existem 38 normas regulamentadoras em vigência. Essas normas regulamentadoras trazem inúmeras, centenas, milhares de regras, assuntos diversos para cada norma regulamentadora. Nós tivemos a oportunidade de exemplificar, falar de algumas dessas normas regulamentadoras. Então, toda a nossa legislação de saúde e segurança do trabalho é muito vasta e essas regras têm força de lei. Por que têm força de lei? Porque elas são editadas pelo Ministério do Trabalho após um procedimento, após um processo em que trabalhadores, empregadores e o governo as discutem, fóruns de discussão. A ideia do tripartismo, que é uma ideia vigorante no sistema da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. As normas, as convenções internacionais da OIT exigem esse debate plural acerca pelos atores envolvidos na questão trabalhista, isso no planeta inteiro, e o Brasil respeita a esse tripartismo no âmbito interno. Então essas normas são gestadas, são discutidas no âmbito governamental com a participação de vários atores sociais. Empregados, empregadores, Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, peritos, observadores, enfim. A ideia ali de uma ampla participação e discussão. O ponto positivo da norma regulamentadora é que ela é dotada de certa flexibilidade, ou não tem que se submeter a um processo legislativo rigoroso, formal, extremamente formal. Por outro lado, alguns questionam a própria ideia de maturação, a própria questão da insegurança jurídica, não importa, é o que nós temos, né? Então, o nosso sistema ambiental, né, nosso sistema jurídico, o microsistema jurídico de tutela ambiental trabalhista envolve convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho, Constituição da República, CLT a partir do artigo 154 e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ok? Nós vamos aqui falar de algumas delas e vou basicamente leis em sentido formal. Começar pelos deveres do empregado e do empregador dispostos na CLT. Não se resume só ao que está na CLT, muito pelo contrário, mas para efeito de concursos públicos de provas objetivas é importante a leitura dos artigos 154 e seguintes. Eu vou trazer algumas temáticas bastante importantes que são objeto de incidência dos concursos públicos a todo tempo, ok? Então, nós temos aqui o artigo 157 com os deveres do empregador, das empresas, cumprir e fazer cumprir as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Ok?
São deveres dos empregados observar as normas de segurança e medicina, inclusive as ordens de serviço que tratadas no artigo anterior, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Parágrafo único, importante, hipótese de justa causa que não está na CLT. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada à observância das ordens de serviço, ao uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Não só equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Nós vimos que a proteção individual é o último método na escala de valores jurídicos, naquilo que deve ser observado em termos de gestão de riscos, em termos de prevenção de acidentes do trabalho. Ok, pessoal? Artigo 156 vai falar a competência das delegacias regionais do trabalho. Hoje, o nome não é mais delegacia, tá, pessoal? Superintendências regionais do trabalho. As superintendências têm gerências regionais do trabalho. São gerências regionalizadas do trabalho. Mas é muito comum, principalmente para aqueles um pouco mais velhos, usar a terminologia delegacia, ok, pessoal? Então, o que compete? Veja, a Constituição diz que cabe em caráter de exclusividade ao Ministério do Trabalho, por meio dos auditores fiscais do trabalho, inspecionar o meio ambiente do trabalho, ok? Só o Ministério do Trabalho, por meio dos seus auditores fiscais, que pode exercer o poder de polícia administrativo, multar empregadores, empresas que não cumprem a legislação trabalhista ou que de forma injustificada impedem, dificultam a fiscalização trabalhista. Então, cabe às gerências regionais do trabalho promover a fiscalização do cumprimento das normas de saúde e segurança, adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias, impor as penalidades cabíveis por descumprimento dessas normas, tá ok, pessoal? Inclusive, a gerência tem um poder muito grande, ela lavra autos de infração e, quando o auditor fiscal do trabalho se depara com perigo grave e iminente, ele pode embargar a obra ou pode interditar máquinas, equipamentos, processos produtivos do estabelecimento. Ok, pessoal? Ele lavra um termo de interdição ou de embargo. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a famosa CIPA. Já discutimos um pouco quando a gente falou da estabilidade do cipeiro, que está no artigo 165, está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, e na CLT está no artigo 165, tá bom, pessoal? Veja, pode mandar embora o representante dos empregados na CIPA? Pode, só que tem que motivar, tem que ter um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, certo? Mas o 163 vai dizer da obrigatoriedade da constituição da CIPA, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. Pessoal, anotem aí, né? É a NR número 5. NR 5. Norma regulamentadora número 5 que fala de CIPA. Ok? O 154 vai falar da composição da CIPA. A CIPA é composta por representantes da empresa e dos empregados, certo? De acordo com a NR5. Os representantes dos empregadores serão por eles designados, tanto os titulares como os suplentes. Os dos empregados serão eleitos pelos seus pares, pelos demais empregados, em escrutínio secreto. Ok? Todos poderão participar, independentemente de estarem filiados a sindicato. O mandato dos membros da CIPA é de 1 ano, permitido uma reeleição. Ok? O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão o vice-presidente.
Certo, pessoal? Só tem estabilidade, garantia provisória de emprego, o eleito pelos empregados, que vai ocupar o cargo de vice-presidente, não aquele indicado pelo empregador. Certo, pessoal? Danos. Vamos lá, falar um pouquinho sobre danos. Né? Danos. Dano material, moral, estético, dano existencial. Aí da responsabilidade civil, que pode ser de duas ordens. Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade clássica, né? A subjetiva clássica e a responsabilidade civil objetiva, que vocês acompanharam aqui no PCI Concursos por meio dos nossos colegas, nossos professores aí, profundos conhecedores, extremamente competentes, tiveram essa matéria. Então, obviamente, eu não vou me alongar sobre a temática responsabilidade civil, mas aqui eu estou falando da responsabilidade civil do empregador por acidentes do trabalho, por danos causados em decorrência do vínculo empregatício, em decorrência da relação de trabalho, amplamente considerada. A responsabilidade é do empregador que não cumpriu os seus deveres, que não observou as normas de saúde e segurança. Se houver participação, concorrência do empregado, pode essa concorrência depender da culpa do empregado, poderá ser afastada a responsabilidade do empregador. Responsabilidade civil subjetiva, eu tenho um ato ou uma omissão, um dano e um nexo causal que liga esse ato comissivo ou omissivo com o dano experimentado pelo trabalhador, a necessidade do nexo de causalidade. E daí, a depender do que diz a legislação, eu verificarei se há culpa ou dolo do empregador, que é a regra geral, aqueles casos de responsabilidade subjetiva, a necessidade da comprovação da culpa ou do dolo do empregador. É o que está previsto no artigo 7º, inciso 28 da Constituição da República. A necessidade que o empregador ele deve arcar com o seguro de acidente de trabalho e naqueles casos em que houver dolo ou culpa, ele responderá no aspecto civil, terá que indenizar, terá que reparar, terá que compensar, né? O aspecto civil trabalhista da responsabilidade. O que, além dessa questão da responsabilidade, nós temos a questão previdenciária, o auxílio-doença acidentário, o auxílio-doença para aquele que tem uma doença do trabalho, uma doença profissional, para aquele que sofre um acidente de trajeto, de percurso, sempre que houver causalidade, sempre que houver nexo de causalidade ou com causalidade, certo? O fenômeno acidente de trabalho é muito complexo do ponto de vista interdisciplinar, não só jurídico. Então eu tenho ali a responsabilidade do INSS, né, da Autarquia Previdenciária Federal, e também tenho em paralelo, independentemente dela, a responsabilidade civil do empregador nos casos de dolo ou culpa. E também temos aquela responsabilidade civil dita objetiva. São os casos em que a lei afasta a necessidade da culpa ou dolo, basta o nexo de causalidade, objetivamente considerado, aqueles casos trazidos pela legislação, ou naqueles casos em que a atividade econômica traz um risco agravado. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que se aplica ao direito do trabalho. Aquelas é uma construção jurisprudencial. Aqueles casos em que há um risco agravado, em que eu tenho um ambiente de trabalho permeado por riscos de toda a ordem, riscos sistêmicos, riscos, uma conduta, uma ausência de tomada de medidas pelo empregador que corrija, que elimine ou neutralize os riscos existentes no ambiente de trabalho, certo, pessoal? A depender do quadro fático que eu tiver, eu poderei defender a responsabilidade civil objetiva do empregador. Uma vez constatado, comprovado, verificado o nexo causal entre o ato e o dano, eu poderei ter danos materiais. Danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes,
perda de uma chance, tudo aquilo que se resume no âmbito material. E aí, a meu arcabouço legal, para usar aqui, né, um termo jurídico de antigamente, mas que ainda é muito presente, o meu arcabouço legal será o Código Civil. Código Civil, dano moral, previsão na Constituição da República, artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição, previsão no próprio Código Civil, de maneira clara, esse dano moral individual, nas ações do Ministério Público do Trabalho há o dano moral coletivo, dano de natureza extrapatrimonial. Nós tivemos oportunidade nas nossas aulas de falar da mudança trazida pela reforma trabalhista acerca do dano extrapatrimonial. Agora a gente tem, né, vários artigos dizendo do dano extrapatrimonial no âmbito trabalhista, artigos ali, né, 223, letra E, F, G, que foram trazidas com a reforma. Há uma polêmica, a tarifação do dano moral, a sua constitucionalidade ou não, principalmente, né, aí pensando no fenômeno do acidente de trabalho, certo, pessoal? Do acidente de trabalho. Então, eu tenho o dano estético, que muitos dizem que é uma espécie de dano moral, outros dizem que são coisas diferentes, né? Eu posso ter dano estético. Na jurisprudência trabalhista se discute muito o dano existencial para o trabalho escravo, por exemplo, aqueles casos de profunda, de incisiva, contundente violação à dignidade humana, aos atributos aos atributos humanos. Tá? Então, nós temos uma série de questões. Vamos lá para o quadro, só para a gente passar rapidamente, né? Então, eu tenho aqui o artigo 402 do Código Civil, que vai falar dos danos emergentes e dos danos emergentes e dos lucros cessantes. Tá certo, pessoal? Vale para o direito do trabalho, obviamente. O 403 vai falar aí, né, da amplitude, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só inclui os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Ok? O 944, por sua vez, vai dizer que a indenização mede-se pela extensão do dano, o que agora a reforma trouxe expressamente também ali no capítulo em que diz do dano extrapatrimonial. Parágrafo único vai dizer, né, de uma necessidade de proporção entre a gravidade da culpa e o dano. O juiz que vai aquilatar e, se for o caso, vai reduzir a indenização baseado na equidade, no senso de justiça, de forma fundamentada. Dano moral e dano estético, artigo 5º da Constituição, artigo 10, 186 do Código Civil, que usa a palavra moral expressamente, 927, a necessidade de reparação total do dano causado, súmula 37 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, falando que são cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundos do mesmo fato. Súmula 387 vai falar também da licitude da acumulação do dano estético com dano moral. Certo, pessoal? Então vejam, trabalhador que sofre um acidente de trabalho, explode uma caldeira, ele fica, suponhamos que ele tenha perda de membros, perda da sua capacidade laborativa, fique numa cadeira de rodas, ao mesmo tempo tenha a sua face, o seu rosto desfigurado por conta dos produtos químicos que o atingiram, esse trabalhador poderá pleitear contra o empregador danos de natureza material, danos emergentes, pensão vitalícia, ele poderá pleitear todo o pagamento das despesas médicas, das despesas com tratamento psicológico, ele poderá pedir dano estético por conta que as cirurgias reparatórias do seu rosto não conseguem levá-lo ao estado anterior.
a sua imagem, né, profundamente abalada, e a depender da situação poderá pedir aí dano existencial para aqueles que defendem o dano existencial como uma categoria diferenciada de dano moral. Tá certo, pessoal? Acidente do trabalho. Também vamos falar aqui, antes de falarmos, né, antes de falarmos do acidente do trabalho, apenas um panorama geral. Eu trazendo para vocês, é muito importante a leitura dos artigos 19 a 23 da Lei número 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Todo o regramento acerca do que é um acidente de trabalho, o que é uma doença do trabalho, o que é uma doença profissional, o que é um acidente de trajeto, a previsão do nexo técnico epidemiológico como elemento definidor, como um elemento imprescindível para a caracterização, para o estabelecimento do nexo causal e a responsabilidade decorrente desse nexo causal para um empregador. A questão da necessidade do dever do empregador emitir os comunicados de acidente do trabalho nos casos em que presente o nexo causal e naqueles casos suspeitos também, pessoal. Se houver suspeita de que determinada doença do trabalho advém das condições do meio ambiente do trabalho em si, o empregador é obrigado à emissão, à comunicação do acidente de trabalho, que é uma tragédia no nosso país porque há muita subnotificação. Além do número de acidentes e de doenças ser altíssimo, um dos maiores do mundo, tanto em termos absolutos como proporcionais, muitos dizem que os dados oficiais não representam nem de perto a realidade. Alguns aí dizem que de 3 a 5 vezes o número de acidentes, doenças notificadas. Se os números oficiais já são uma tragédia, se multiplicarmos por 3 ou por 5, realmente é horrível, é horroroso, por conta dessa ausência de cultura de prevenção de acidentes e doenças do trabalho no país, pela precariedade dos ambientes de trabalho, infelizmente. Certo? Então vamos lá, o que traz custo para todo mundo, né, pessoal? Não é só para o empregador, não. O Sistema Único de Saúde, o sistema de previdência sofre por conta dos acidentes de trabalho. O artigo 19 vai dizer o que é acidente de trabalho. O artigo 20 vai dizer que consideram-se acidente de trabalho, além do acidente de trabalho típico, nós temos a doença profissional, a doença do trabalho, são diferentes. Então veja, acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. É a definição, a conceituação do que é um acidente de trabalho típico, aquele evento súbito, aquele evento repentino, ligado ao trabalho, que provoca a lesão corporal ou que diminui a capacidade laborativa ou mesmo acarreta a perda dessa capacidade laborativa. Equiparam-se, considera-se também acidente de trabalho, além do acidente de trabalho típico, a doença profissional, entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, por exemplo, doença profissional. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proibiu a comercialização, produção, uso do amianto em todo o país. O amianto desencadeia uma doença profissional. Doença do pulmão, pulmão de pedra, câncer, ok? A crisotila, que é a substância contida no amianto. Então tá lá. O benzeno também traz doenças profissionais, perturbações mentais,
Então é uma doença profissional. E a doença do trabalho são todas as outras desencadeadas ou adquiridas em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado, desde que com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Veja, nós temos a doença profissional, aquela bem tipificada, e temos a doença do trabalho, que pode ser qualquer doença que se desencadeie ou se adquira a partir das condições de trabalho, condições insalubres, condições perigosas, condições degradantes. Como exemplo, a Ler-Dort, né, que é muito polêmica. Ler-Dort, síndrome do túnel do carpo, para a gente falar aí de doenças do trabalho muito comum naquelas atividades repetitivas. Frigorífico, quem aí conhece frigorífico, principalmente frigorífico de aves, né, pessoal? Não são consideradas como doenças do trabalho, doença degenerativa, inerente a grupo etário, a determinada idade, e que não produza incapacidade laborativa, tá certo, pessoal? Doença endêmica também não. Veja, é uma questão pericial. Verificar se o meio ambiente de trabalho, suas condições inadequadas, causam a doença do trabalho, ok? Se há nexo causal, esse é um dos maiores dilemas probatórios das reclamações trabalhistas em que se pleiteia adicionais de insalubridade e periculosidade, em que se pleiteia pagamentos de indenização por danos materiais, morais, estéticos, existenciais, ok? Casos excepcionais, né, constatando-se que a doença não está incluída na relação, mesmo que não estiver nessa relação, e hoje existe uma relação no Ministério do Trabalho e no INSS, por conta do nexo técnico-epidemiológico, uma vasta relação de doenças tidas como profissionais, como doenças do trabalho. Mas, obviamente, que em casos excepcionais, não é o fato de não estar na lista que não vai dizer, que vai afastar totalmente a possibilidade de consideração de uma doença do trabalho. Então, por exemplo, se determinada pessoa tem rinite, é uma doença do trabalho? Não, mas pode ser que ela trabalhe trabalhe em um ambiente, uma fábrica de farinha, e que por conta das condições daquele ambiente, da dispersão da farinha no ambiente, se agrave o seu quadro de rinite, desenvolva-se um quadro de rinite. Então, tem que se verificar se há essa correlação. Se houver, embora a rinite não seja uma doença do trabalho, na lista referida aqui no artigo 20, neste caso, há que se considerar essa hipótese, uma vez comprovado o nexo causal, a concausa, caracterizado está a doença ou acidente de trabalho. Ok? O artigo 21, pessoal, que eu peço que vocês façam a leitura atenta, vai falar daqueles acidentes de trajeto, né? Sempre discutem isso, o acidente de trajeto, que é esse acidente ligado, né? Esse acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de... vamos lá começar pelo 1. Acidente ligado ao trabalho que não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente para a morte do sindicato, é a questão da concausa, tá, pessoal? Não é a causa única, mas o acidente ocorre, eu dei aí o exemplo, né, da rinite, de alguma forma aquele ambiente agravou, já existia a doença, ela era pré-existente, mas ela foi agravada. Caracterizado estará o acidente de trabalho, haverá a equiparação, certo? Se houver um ato de agressão, ofensa física, ato de imprudência, ato de pessoa privada, desabamento, inundação, incêndio, esses casos também serão tidos como acidente de trabalho. Eu sempre brinco, né? Você está lá no seu ambiente de trabalho e você vai usar o banheiro. Um dia em que seu intestino não está legal, não está funcionando legal, não tem jeito, né, pessoal? Caso urgência, você vai para o banheiro. Você está lá no banheiro, lendo sua revista, cai o teto na sua cabeça do banheiro. Acidente de trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade vai ser equiparado a acidente do trabalho, e o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. Agora sim, acidente de percurso, que era o que eu queria falar com mais calma. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa,
Estou utilizando o carro da empresa, sou vendedor, é acidente de trabalho, tem ordem da empresa, eu não estou usando sem ordem da empresa. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, muito importante. Reclamações trabalhistas que discutem, olha, mas nós não obrigamos que ele fizesse esse trabalho fora do local e do horário de trabalho. Fez porque quis. Não, fez para evitar prejuízo à empresa ou para trazer proveitos econômicos à atividade produtiva. Em viagem a serviço da empresa, aqui o trajeto propriamente dito, inclusive para estudo quando financiada pela própria empresa, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Pode ser no ônibus, pode ser no avião, pode ser no veículo do segurado. E no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então não importa, está indo para o trabalho, está voltando para o trabalho, está viajando a serviço da empresa, não importa o meio de locomoção, acidente de trabalho. Tudo bem, pessoal? O artigo 21A vai trazer o que o INSS considera caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto no artigo quando demonstrada a inexistência do nexo. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Veja, pessoal, esse instrumento ele é importantíssimo, esse nexo técnico epidemiológico, certo? Ele é muito importante, ele traz uma presunção de que há nexo entre a atividade desenvolvida e a doença profissional, a doença do trabalho. Então, por exemplo, no frigorífico Lerdort, o nexo técnico epidemiológico, essa listagem do INSS, ela traz a presunção de que há uma relação direta entre os movimentos repetitivos daquela atividade e a doença desenvolvida pelo empregado. Existe toda uma regulamentação, toda uma listagem por empresa, por atividade econômica, acerca desse nexo técnico epidemiológico. Ok? Por fim, os artigos 22 e 23, da necessidade de comunicação do acidente de trabalho, e o 23 vai trazer a data, o que se considera como dia do acidente, outra questão tormentosa no que tange ao acidente de trabalho. Ok? Então, façam a leitura atenta destes artigos, decorem, memorize acerca do acidente de trabalho, que é muito importante no tema meio ambiente do trabalho. Talvez seja aí um dos assuntos mais importantes, mais cobrados em concurso público, e o estudo acerca das normas de saúde e segurança, da importância do meio ambiente do trabalho, vem se desenvolvendo, se desenvolveu muito. O Ministério Público do Trabalho tem uma ação grandiosa em relação a essas temáticas. Muitos procuradores e procuradoras do trabalho apontam este tema como o tema do futuro do direito trabalhista, um dos temas que não sofrerão solução de continuidade por conta da reforma, que exigirão cada vez mais ações de inteligência, ações integradas com diversos órgãos devido ao seu caráter multidisciplinar para combater condições inadequadas de trabalho. Ok, pessoal? Terminamos esse módulo, esse tema do nosso curso de Direito do Trabalho e agora, na próxima aula, vamos falar, para encerrar o nosso curso, encerrar com chave de ouro, vamos falar um pouco
com foco na reforma trabalhista do direito sindical ou direito coletivo, a depender aí da nomenclatura utilizada pela doutrina e pela jurisprudência. Trazer aí os principais aspectos do nosso sistema sindical e da negociação coletiva, das possibilidades do acordo da Convenção Coletiva do Trabalho e do negociado sobre o legislado, ok? Até lá, um grande abraço, PCI Concursos, é isso aí, até mais.